Agora eu queria falar para vocês dessa escolha do nosso primeiro livro, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu quis escolher ele para abrir a nossa egrégora literária, porque eu acho que ele é um livro muito potente e muito poderoso. Ele é um livro que eu digo que existe uma Natuza antes dele e depois dele, porque ele mudou a minha vida significativamente. Os aprendizados dele são tão preciosos que quando eu começava a absorver aqueles aprendizados, era muito natural eu querer passar para minhas amigas, para as minhas alunas e fazer com que elas sentissem a mesma mudança que eu senti. Ele é um livro que eu chamo ele de Bíblia Feminina. Por que Bíblia? Porque é aquele livro ali normalmente conhecido como um livro que nos dá conselho, que é uma espécie de oráculo, que é bom a gente sempre ter por perto para consultar de alguma forma, porque ele sempre traz algum tipo de conselho, de palavra. Então, assim, eu acho que é um livro muito precioso e acho que é um livro que toda mulher deveria ler. Agora, tem um negócio muito interessante que acontece com ele e que eu já vi nos relatos, tanto com as minhas amigas, quanto com as minhas alunas, quanto pesquisando ele, até para fazer esse processo da gente aqui, de eu entender como é que acontece com as mulheres, participando de outros grupos também que falam sobre ele, que é um livro que ele é meio mágico, assim, porque aconteceu comigo também, de quando eu adquiri ele, eu não consegui me conectar com ele, porque ele tem sua densidade. Ele tem a sua tipo de leitura que mistura um pouco de psicologia com um pouco de literatura, com um pouco de poesia. É um tipo de leitura que, se você não tiver aberta a experienciar e a se conectar com ele, realmente você não vai se conectar. Mas ele é o tipo de livro que ele não desiste da gente. Eu digo que é um livro que fica ali, fica prestando atenção na gente para quando a gente está com a maturidade maior e com condições de se conectar com ele, ele vem e meio que chama a gente de volta. Então pode ser até o seu caso. Foi o meu lá no começo, antes de eu conseguir realmente me conectar com ele, e até o motivo de eu fazer essa egrégora, porque esse é um comentário recorrente. Tem muita gente que quer se conectar com ele e que quer colher os aprendizados dele, porque muita gente acaba comentando o quanto é bom, mas que de alguma forma não consegue se conectar. Então, um dos motivos dele abrir essa egrégora também, porque é justamente para oportunizar os aprendizados para as pessoas que tanto querem e gostam de ler ele, como para as pessoas que não conseguem ler ele, mas que querem absorver esse aprendizado também. Ele é um livro também que ele toca em todas as áreas da vida feminina. Seja você de qualquer classe, de qualquer situação financeira, de qualquer localização. Ele é um livro que ele trabalha com os arquétipos. E o que são os arquétipos? Os arquétipos são padrões que vão se percebendo que existem justamente dessa forma, independente da conjuntura social da pessoa e da história de vida. Existem arquétipos que são padrões que vão se repetindo na vida das pessoas. Então, por exemplo, um arquétipo de mãe. Existe geralmente mães, existe um padrão de como mães funcionam que é comum a gente ver. Lógico que a gente não pode generalizar, mas é comum a gente ver mães se comportando de forma muito semelhante. Então esse é o arquétipo da mãe, tá entendendo? Então assim, ele trabalha baseado nos arquétipos femininos, então são experiências femininas que acontecem com todo tipo de mulher, independente da idade. Então ele é muito precioso com relação a isso. E, sendo assim, ele toca na vida da gente, na vida pessoal como um todo, na nossa vida relacional, na construção das nossas relações, sejam afetivas ou familiares, ou outros tipos de relações também, e na nossa vida profissional, porque ele fala muito da gente se reconectar com a gente, ele fala muito de como a gente se entender, da gente resgatar a nossa essência, da gente se reconectar com a nossa essência. E a gente sabe, e eu falo até aqui no meu trabalho, que esse é o grande trunfo da gente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue colocar e transbordar essa nossa essência para o nosso trabalho da melhor maneira o possível. Fora também que ele fala de partes importantes das construções dos nossos sonhos, das nossas realizações, de tudo que a gente quer criar que faz sentido para a gente. Então é um livro que ele passeia de forma muito inteligente por completamente todas as áreas da nossa vida.
Seja você uma pessoa que ainda não tem um relacionamento afetivo, seja você uma pessoa que está dentro de um relacionamento afetivo, seja você mãe, seja você não mãe, qualquer situação que você esteja, ele vai ter um tipo de palavra e mensagem que faz muito sentido para você, porque ele trabalha justamente com isso que eu falei para vocês, que são esse tipo de costura em todo tipo de história feminina. Ele é precioso. Então, justamente por isso que eu escolhi ele para ser o nosso primeiro. Até porque ele vai trazer uma base de autoconhecimento, uma base de estruturação na gente, no nosso processo de autorrespeito, no nosso processo de autocuidado, que quando a gente migrar para os próximos livros vai fazer muito mais sentido, sabe? A gente vai ter começado a construir essa base estrutural para ir depois construindo as outras partes que são tão importantes para a gente. Então, sejam muito bem-vindas a esse universo do Mulheres que Correm com os Lobos. Eu espero que ele faça real diferença na sua vida, como fez e faz constantemente na minha, e que seja um presente para você tão precioso quanto é para mim. Vai ser uma delícia a nossa jornada, vai ser uma delícia poder estar com vocês e falar desse livro, que ele é tão rico, e a gente aprender juntas e ter essas trocas juntas. Vamos embora? Te espero no nosso encontro.